Tá gravando, ok. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Namaskara a todos. Namaskara. Então, vamos na página 90, na verdade, na minha numeração aqui, eu vi que agora foi perguntado. A lei do karma, onde a gente começaria, no meu arquivo aqui está a página 90, tá? Alguém respondeu 89? Flávio. Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro, querido. Em termos de saudação, qual é a diferença entre Namaskara e Namastê? O Namaskara ele tem um sentido mais simples, mais usual no cotidiano, né? O Namaskara é uma saudação. O Namastê que tem essa conotação mais de congregação, assim, religiosa, né? É uma saudação que também é muito, no contexto da cultura indiana, é uma coisa super comum, como falar bom dia, boa noite, boa tarde, Namastê. O Namastê seria assim mais complexo, no sentido assim de ser em mim, saudar esse significado que falam que é o Deus que habita em mim, ou o ser que habita em mim, saúde em você, me parece, pelo que eu já ouvi de algumas pessoas entendidas, que não é uma tradução correta, que é uma coisa mais criada aqui no Ocidente, mas é sim algo como eu saúdo você, o Namastê, assim como o Namaskara é uma saudação, como um oi, sabe? Olá. Um olá, Ok? Ok. Namaskara é saudação, saudações, Namaskara, saudações. E o Namastê tem esse sentido mais eu saúdo você, né? Tem uma sentença aí. Ok? Ok. Graças. Então a gente estava entrando aqui em a lei do karma, uma espiral de energia. A gente até falou desse aspecto, né, de quando a consciência se associa com Maya. Quem que me mandou? Ah, tá. O Marcelo tá com o meu, tá usando a minha assinatura aqui do Zoom. Eu mesmo estou escrevendo no chat, mas eu não escrevi nada. Falei, ué, ele mandou alguma explicação aqui um link, ó, Namastê ou Namaskar. Então esse texto explica essas distinções das saudações aí. Então, se eu falei alguma coisa que não condiz, vocês podem depois estudar esse textinho aí que o Marcelo mandou. A gente tinha falado, né, de quando a consciência se associa com Maya, então essa associação cria esse movimento na manifestação. E esse movimento é o resultado da própria associação, consciência e Maya, né? Portanto, a dinâmica dessa projeção, ela é algo que é inerente a essa associação entre consciência e Maya, mas a dinâmica em si mesmo, portanto, não é nem algo que é de Mitya e nem algo que é da consciência, só existe nessa associação. Ok? Então,
aqui ele começa o texto assim: a mandala da existência de Ishvara é um turbilhão de energia girando. A famosa palavra budista anicca, impermanência, é útil em certos contextos, mas não é absolutamente correto. Ele fala aqui que a Nietzsche é uma palavra budista porque esse termo ele é recorrentemente usado no budismo, acho que talvez mais em algumas linhagens do que em outras, assim como Nietzsche, né? Assim como na nossa língua portuguesa, o a na frente da palavra muitas vezes aparece como um prefixo de negação da palavra, né? Então, Nietzsche é a permanência, aquilo que é constante, que é estável, e a Nietzsche, portanto, é impermanente. Assim como a gente fala do temporal e o atemporal, ou normal e anormal, enfim, né? Esse a como um não na frente. Então, o que é Nietzsche é a permanência, a Nietzsche a impermanência. Mas é uma palavra que ela é do sânscrito e que aparece sim também em textos védicos e no Vedanta tem um texto, inclusive recente, que eu vi do Swami Paramarthananda, que ele fala ao longo do texto de Nietzsche e a Nietzsche, enfim. Mas ele quis dizer aqui porque no budismo é mais recorrentemente usado. Mas então, essa palavra, né, esse termo que significa impermanência, ele é útil em certos contextos, mas não é absolutamente correto. Vamos entender por quê. Nós já apontamos que, por si só, a mandala não se move. No entanto, iluminada pela consciência, ela ganha vida. Então, aqui também é importante a gente entender que, como a gente já falou bastante em diversos momentos aí dos nossos encontros, não é que a consciência faça algo, ela é simplesmente aquilo que é em tudo. É o que simplesmente é, que tudo pervade, que existe em tudo, que é o ilimitado, pleno, em sua própria existência, sem nada, sem nenhuma ação. Então, como ela é em tudo, ela ilumina tudo. E iluminando Maya, ocorre essa projeção. Então, a mandala por si só, ela não se move, né? Essa mandala, ela precisa da associação com a consciência para que a dinâmica dela, a mandala sansárica, né? A roda do sansara, tudo possa acontecer, para que tenha esse movimento, há essa associação entre Maya e consciência. E aí a consciência, no entanto, né, quando ela é iluminada, Maya, então ela ganha vida. O movimento, então, não pertence. O movimento em si mesmo não pertence nem à consciência e nem ao campo do Dharma, né? O campo do Dharma, o campo da totalidade e o campo, portanto, das nossas ações, né? Então, o campo do Dharma é também o campo do Karma, porque as nossas ações ocorrem nele. Então, ficou claro isso para vocês? O movimento, a dinâmica em si, ela é algo que é inerente somente a essa associação, né? Então, você tem Maya, você tem a consciência pura, livre de limitação, imutável, sempre presente, atemporal. Maya tem uma informação em potencial que só é manifestada como essa criação dinâmica em constante transformação, porque há essa associação. Os movimentos que ocorrem no campo e nada acontece fora do campo são regidos pela lei do karma. O karma significa ação apenas. O significado da palavra karma é ação. Se algo se move ou se muda, é o karma. Uma folha caindo de uma árvore, por exemplo, né? Então também é karma, né? É dinâmica acontecendo dentro dessa manifestação. Um pensamento é karma.
um sentimento é karma. Tudo isso é a ação. Se uma ação é iniciada por uma vássana em conjunção com um determinado corpo sutil, essa ação terá um efeito, pois tudo está conectado com tudo. Não há nada particularmente difícil sobre entender sobre a lei do karma, exceto uma coisa: você nunca pode saber com certeza qual será o resultado de uma ação em particular. Embora na dimensão material do campo do Dharma os resultados sejam razoavelmente previsíveis. Se você aplicar calor à água, ela irá ferver quando chegar a uma determinada temperatura. Se você dividir um átomo, isso causará uma certa reação. Então, aqui, o que ele está dizendo é que existem essas leis, né, da dinâmica dessa criação, que a gente toma conhecimento e os resultados são prováveis, né? Então, se você aquece a água, ela vai ferver, aí a gente, quando é revelado à humanidade o conhecimento, por exemplo, aqui da fissão dos átomos, como ele está falando aqui, inclusive por conhecer a lógica, né, entre causa e efeito, o ser humano, com o seu intelecto altamente desenvolvido, vai lá e usa isso, vamos dizer que a favor, né, mas sei lá também, porque a gente vê tantos acidentes atômicos por aí, mas é o que é usado para as usinas, né, nucleares. Você faz fissão dos átomos para produzir energia, enfim. Então, o karma em si mesmo, a ação em si mesma, ela tem um valor neutro. Ela é apenas ação e os seus resultados, as consequências dessa ação. Então, isso só se torna significativo quando a gente avalia, quando a gente mensura isso. Então, o que acontece que nos diferencia, né, dos animais é que a gente não segue uma programação tal como os animais, né? Por exemplo, o pássaro, ele está lá voando, ele não está pensando se ele está fazendo um bom voo, se ele está voando bem ou se ele está voando mal. Ele faz aquilo que ele faz, é a programação dele. A gente avalia as situações, as circunstâncias e com o nosso intelecto desenvolvido a gente toma decisões. Então, a gente toma decisões em relação a determinadas intenções de resultados, determinados desejos, e aí a gente vai avaliar a nossa ação em função da obtenção desse desejo ou do resultado que é gerado com a nossa ação, né? Então, a gente está avaliando. E aí é que a gente fica amarrado no karma. Os animais não têm essa problemática. Então, quando a gente avalia, é que isso se torna significativo. Nós gostamos, não gostamos, ou somos indiferentes a ele. Não há karma para os animais, pois eles não avaliam as coisas que acontecem com eles, neles e ao redor deles. Apenas nas mentes dos seres humanos, a ação se torna karma, né? Se por um lado ele está lá no começo do texto falando que o karma é essa dinâmica em tudo, como a folha caindo, é só para os seres humanos que o karma se torna karma, no sentido como a gente entende e avalia essa dinâmica entre causas e efeitos, que a gente se emaranha com o karma, né? Se vincula com o karma. Então, o karma, ele se torna significativo, ele é significativo para nós humanos. Pois, devido à ignorância de nossa natureza não limitada e plena, queremos ganhar certas experiências que sentimos.
que nos completarão e evitar aquelas que aumentarão o nosso senso de isolamento, né? Então, aí é que está também algo que é inerente a essa valoração que a gente dá à ação. A gente age para obter coisas para se sentir completo. Oi, Carlos. Portanto, podemos dizer que apenas pelo facto de a gente ver a folha cair existe realmente karma. O facto de ninguém ver, se ninguém vir uma folha cair, não há karma. Isto é como a história do gato, do Schlinger, que quem vê, só depois de aberta a porta é que se vê. O gato de Schrödinger. Só quando a gente vê o fóton, só quando observamos, só quando o observador está aí e vê o fóton entrar. Schrödinger, né? Eu falei errado. Não, Carlos, é diferente isso. O que acontece é que ele fala inicialmente no texto do karma como ação. A ação como essa dinâmica. Ela está acontecendo, tem uma automação na ação também, né? A automação também é ação, tem ação. Então, a própria dinâmica dessa projeção, ela gera um emaranhado de karmas, né? Então, independente dos jivas humanos, a ação está acontecendo no universo, né? Aí, no segundo momento do texto, que ele vai falar do karma, que ele fala assim, né? Que apenas nas mentes dos seres humanos a ação se torna karma, ou a gente pode dizer, né? O karma se torna karma no sentido de que a gente avaliando, valorando as ações, a gente sofre com essa relação com as nossas ações, né? Sofre ou tem também êxitos em relação às nossas ações. Mas a questão aqui é só entender que o karma só é uma questão, uma problemática para os seres humanos, porque a gente faz essa avaliação, essa distinção, né? Como eu falei, diferente dos outros animais, os seres humanos não seguem não simplesmente seguem um programa tal como os animais, né? Porque, enfim, as vacas fazem o que elas fazem, os pássaros fazem o que eles fazem, dependendo da espécie vão fazer coisas diferentes, mas a espécie humana, ela é imbuída de muitas atribuições, né? As pessoas têm suadharmas muito variados para expressar diferentes funções no mundo, né? E isso foi se desenvolvendo cada vez mais, se expandindo. E aí tem também a problemática do intelecto humano, que diante das suas ações e da avaliação que se faz dos resultados, das intenções que a gente quer com as nossas ações, a gente está sempre avaliando, né, a nossa ação. E é aí que a gente se emaranha com o karma, vamos dizer assim. Bom, o karma, ele é significativo para nós. Oh, imagina. Pois devido à ignorância da nossa natureza ilimitada e plena, queremos ganhar certas experiências que sentimos que nos completarão, né? Então é isso, a gente também está aí no mundo evitando aquilo que a gente tem profunda aversão e correndo atrás daquilo que são os nossos desejos, os nossos gostos, as nossas preferências, aquilo que a gente entende que nos cria prazer, e prazer, né, é sinônimo, né, na mente do Jiva, que entende que nos objetos que são seus objetos de conhecimento, que geram experiências prazerosas, ou circunstâncias que geram experiências prazerosas, ele entende que prazer é também sinônimo de felicidade plena, né? E aí a gente fica nessa, né, entra no samsara assim, e faz essa roda kármica girar constantemente, porque fica perseguindo com as nossas ações se completar através das coisas que a gente age para obter,
né? Para se sentir completo. Então, o karma é adequado para criar algo, se livrar de algo, limpar ou mudar alguma coisa ou conseguir algo que não se tem. O problema, no entanto, além do fato de objetos obtidos através do karma não fornecerem felicidade duradoura, é que, como acabamos de mencionar, nunca sabemos quando e se conseguiremos o que queremos, né? Então, esse texto, ele está contemplando aqui toda a problemática do karma. Quando ele fala ali que karma é adequado para criar, se livrar, limpar, né? Ou também para conseguir algo que não se tem, ou seja, é porque a gente não faz nada se a gente não é motivado por algum desejo, a gente não sai da cama de manhã. Mas o problema, no entanto, além do fato dos objetos obtidos através do karma não fornecerem felicidade duradoura, é que a gente não tem o controle sobre os resultados das nossas ações. Se conseguir o que nós queremos é fundamental para a nossa felicidade, vamos nos encontrar sujeitos a sofrimentos consideráveis, pois muitos outros jivas ou indivíduos estão competindo pelas mesmas coisas e a oferta de coisas relativamente valiosas é sempre limitada, né? A gente pode olhar para isso assim também. Por exemplo, se o poder que muitas pessoas querem poder, né, serem poderosas. Se o poder fosse algo em abundância, disponível para todos no mundo, ele nem seria poder, certo? Então as pessoas perseguem fama, né? A fama, ela é fama porque alguns poucos, por alguma razão, por padrões que a humanidade valora mais ou menos, se tornam dentro desses referenciais limitados, famosos, aquelas pessoas se destacam naquilo, né? Se fosse assim, fama, todo mundo quer ser famoso, ok, então, mas se fama fosse algo para todos, não seria fama. Só um instantinho que o pequeno voltou aqui. Seria Facebook? Boa noite, filho. Posso Pode, vai lá, se cobre. Fecha a porta aí, pra vocês não me atrapalharem. Não fecha tudo para não atrapalhar o sinal de vocês. Isso. Desculpa, gente, a interrupção. Exatamente, Felipe, você fez um bom comentário, né? Porque também a gente está num momento com essa síndrome das redes sociais, em que, né, todo mundo se vê como um protagonista de uma fama que é de fachada, né? As pessoas que se projetam muitas vezes sem uma sustentação daquilo que elas querem projetar, né? Então, é fácil a gente criar ali nesse âmbito de redes virtuais uma imagem, enfim. Porque é isso, acaba sendo um reflexo, um bom reflexo desse anseio, né, por ser famoso, né? Que muitas pessoas são dominadas por esse desejo. Ou enfim, é fama, ou é poder, ou é ter muito dinheiro, enfim, essas coisas, elas não estão disponíveis para todos, como o texto diz aqui, né? As pessoas competem pelas mesmas coisas e as ofertas, e a oferta de coisas relativamente valiosas é sempre limitada. Maya cria os três corpos e ilude a consciência em pensar que é um indivíduo limitado. Na discussão a seguir, para todos os efeitos, o corpo sutil é sinônimo de jiva. Ele vai abordar somente, acho que é isso, né? A gente vai ler. Mas somente o corpo sutil já é sinônimo do jiva, porque é no corpo sutil que a gente se vê autoconsciente, ciente da própria existência, que a gente constata
né, a nossa existência corpórea, mental e a nossa identidade, a nossa biografia, enfim. Peraí, só um pouquinho que eu vou ter que silenciar a criançada aqui, só um instante. Aurora, faça melhor essa porta aí, que vocês estão fazendo muito barulho indo pra cá. Tá me atrapalhando. Então, na discussão a seguir, para todos os efeitos, corpo sutil é sinônimo do jiva. Quando você não sabe que é a consciência, você se considera o corpo sutil, né? Então, quando você não sabe que é a consciência, você se considera aquela história do fazedor que a gente já falou tanto aqui, né? Eu sou o autor, né? O corpo sutil, ele se apropria da consciência. Eu sou o dono da consciência, né? Sou a fonte da minha própria consciência, né? É a ideia que quase toda a humanidade tem de ser consciente. Antes de abordar o próximo tópico, precisaremos examinar a natureza dos corpos, causal e sutil, e seu relacionamento mútuo para determinar como eles afetam a autoinvestigação. Ok? O corpo causal é um poder impessoal da consciência que cria, controla, regula e governa todas as forças, processos e ideias que compõem o que chamamos de realidade. Quando um objeto se apresenta a você, um evento, por exemplo, ele desencadeia uma reação instantânea, sem esforço e automática no corpo causal. Acho que agora vai ser legal a gente abrir o nosso chart aqui. Deixa eu achar ele aqui. Share. Estão vendo aí? Então, o que que ele fala aqui? Quando um objeto se apresenta a você, um evento, por exemplo, né? Então, algo que está aqui, né? No âmbito do meio ambiente com o qual o Jiva interage, e tudo é constatado na mente do Jiva. Só que vocês lembram que a gente já falou dessa dinâmica de auto-reforço das nossas vasanas, né? A interação com o meio é que está aqui provocando no nosso subconsciente imediatamente a maneira como a gente vai responder. Isso vai aparecer aqui na nossa mente como uma ideia, um pensamento de como a gente tem que responder a determinada circunstância. Então, quando um objeto se apresenta a você, ele desencadeia uma reação instantânea e sem esforço, né? O corpo causal, ele tem essa natureza imediata e não deliberativa. Ele é muito mais rápido do que a nossa limitada mente humana aqui, que também dá uma freada muitas vezes, né? Quando quer ter um pouco mais de discernimento da situação, ela analisa sempre o conteúdo que vem do corpo causal, mesmo que for por um lapso. Algumas pessoas são muito mais impulsivas em responder, né? As pessoas mais rajásicas, elas vão tomar a ação que é imediata ali, projetada pelo corpo causal na mente. Mas existe uma via, né, de precipitação de uma vasana diante de uma circunstância, né? Então tá aqui uma situação no meio ambiente que provoca uma determinada vasana a aparecer como uma ideia da ação adequada a ser tomada naquela situação, e o Jiva vai responder de determinada maneira. Mas sempre tem um delay, assim, vamos dizer, do corpo sutil à mente humana em relação àquilo que é o corpo macrocósmico causal, onde habita o nosso corpo individualzinho ali, causal, né, que é o nosso corpo das nossas vasanas e sanskaras.
Então, o corpo causal, ele pensa, entre aspas, eu acho que eu pulei alguma parte aqui. Quando o objeto... Vocês lembram onde o ponto que eu Não, estava? está certo, era aí mesmo. Quando um objeto se apresenta a você? Tá, eu li. Aí o corpo causal, ele pensa, entre aspas, mas não pensa deliberadamente, né? Então não existe essa faculdade aqui, né? A consciência, ela pervade toda a existência, né? Nos jivas, ela pervade os três corpos, e aqui a gente aparece no corpo sutil, né? Constatando a própria existência, e tem essas funções específicas aqui, né? Inclusive a função deliberativa, que vem do nosso intelecto, que vai dar algum direcionamento ali para o ego, que vai falar, não, que eu tenho que fazer é tal coisa. E o ego vai lá e fala, eu sou o cara. E vai e faz, né? O corpo causal, ele é livre dessa dinâmica toda, né? Ele é simplesmente um grande campo de informação e que, de acordo com esses estímulos das circunstâncias, do meio ambiente ou do próprio corpo sutil, né, os estímulos que vêm do que é efeito do corpo causal, tem essa dinâmica cíclica, né, que gera uma resposta de novo nesse corpo causal, e ele vai precipitar uma informação análoga, uma informação que se agrupa ali por similaridade àquela situação como um pensamento na mente do indivíduo, né? Então, portanto, como algo que o indivíduo vai entender que é o pensamento para a ação adequada àquela situação. Então, ele pensa, entre aspas, aqui, mas ele não pensa deliberadamente. Esse sistema, como eu estava falando, né, em que uma vassana vai se precipitar ali, que é exatamente de acordo com aquela circunstância, ele tem uma automação. Não é que tem um intelecto lá em cima no corpo causal também, que vai deliberar, não, vou escolher essa vassana aqui para essa situação. Não, é tudo muito autômato ali, ok? E é como eu falei, é um imenso corpo de informações. E então ele pensa, entre aspas, ele imediatamente leva em conta a circunstância do mundo externo, junto com os sanskaras do indivíduo, e fornece ao corpo sutil uma informação aparentemente lógica e definida que determina a resposta do corpo sutil. Esses sanskaras, como a gente falou, né, só para dar uma esclarecida aqui, a gente está falando de vassanas que se agrupam por similaridade. Então, ele imediatamente leva em conta a circunstância, né, aquilo que está acontecendo ali no âmbito do físico e do sutil, para gerar precipitar ali uma vassana que vai se manifestar como uma ação no âmbito do sutil. Então, ele fornece uma informação que é aparentemente lógica e definida, que vai determinar a resposta. Dependendo da condição do corpo sutil, a informação é claramente entendida e ponderada, sátiva, imediatamente colocada em prática sem pensamento, rajas, ou ignorada, tamas. Então perceba que a gente já falou um pouco das três gunas aqui, né? Conforme a predominância da nossa qualidade mental em determinada situação, a gente vai agir de uma determinada maneira. Só no caso da mente satívica é que há uma ponderação
antes de tomar qualquer ação ou antes de deixar de tomar qualquer ação. Porque a gente pode agir inteligentemente ou pode também deixar de agir inteligentemente. Quando a nossa mente ela está predominantemente rajásica ou predominantemente tamásica, então a gente ou age impulsivamente, sem nenhuma ponderação aquela situação, ou a gente negligencia, deixa de agir porque a gente não tem nem a capacidade de agir quando a gente tem um corpo sutil predominantemente tamásico, né? Esse corpo sutil predominantemente tamásico, ele vai se refletir num corpo físico também predominantemente tamásico. Não existe nem o impulso da ação, né, da energia. Em quase todo mundo, o corpo sutil não está ciente de que o corpo causal está pensando por ele, programando-o para agir. Ele assume que o impulso que determina as suas ações originou-se nele mesmo, né? Quase todo mundo pensa que os estímulos das nossas ações estão na nossa própria mente, né? E depois fica até se arrependendo quando faz uma besteira amargamente, né? Não que o arrependimento não seja algo nobre muitas vezes. Eu estou só querendo dizer que às vezes a gente se pune demais porque a gente está sempre assumindo a autoria de tudo, e em determinadas situações a gente, sei lá, resultou em algo que não era tal como a gente esperava. Essa é a grande problemática também. E a gente, poxa, por que que eu não pensei assim? Eu pensei, eu decidi assim. Não, a gente não pode desconsiderar esse campo subconsciente que é o corpo causal, que está operando constantemente e determinando como as nossas mentes vão deliberar determinadas ações. Sem o conhecimento do corpo sutil, o corpo causal liga pedaços díspares de informações do passado em uma narrativa causal aparentemente crível, né? Então ele liga pedaços, vamos dizer assim, aleatórios, cria uma narrativa aparentemente que a gente possa acreditar nela e que a gente compreende a sua identidade determina como você vê o mundo, né? Então, o corpo causal ele também é determinante pelas nossas visões de mundo em particular, né? As pessoas ficam aí se ofendendo nas redes sociais, um é liberal, o outro é conservador, e aí já tem os xingamentos, né? O esquerdopata, aí o outro chama de coxinha. Não, tudo isso também tem essa programação, as suas visões de mundo, a maneira como você valora o mundo, também tem uma relação direta aqui com essa dinâmica cíclica, né? Também vai reforçar determinadas vasanas para que a gente tenha aquela visão de mundo sempre reforçada. Então, como muitas forças nos atingem e exigem respostas rápidas, o corpo causal também simplifica as coisas para o corpo sutil, reduzindo o quadro complexo da realidade a fórmulas gerenciáveis. Então, esse também é um papel do corpo causal. A complexidade dessa manifestação é imensa. Então, a gente precisa do corpo causal justamente para fazer esse afunilamento, porque a gente nem tem como considerar todas as variáveis de uma circunstância. Então, ele já faz esse papel automaticamente. Ele vai te entregar uma gama limitada ali de análise da situação conforme as suas tendências, as suas vasanas, né? Então ele faz esse papel de reduzir esse quadro complexo e ele seleciona, sem críticas,
informações de uma determinada situação e gera uma resposta imediata. Ele tem um talento dramático, pois é propenso a exagerar a probabilidade de resultados improváveis e extremos. É muito fácil a gente verificar isso, né? Acontece alguma coisinha besta, tipo, você teve que gastar um dinheiro que não era esperado, e aí você é uma pessoa que é mais controladora do seu orçamento, gerencia bastante o teu dinheiro e tal, aquilo já brota na tua mente como uma projeção num cenário de escassez total, assim, nossa, eu vou ficar na sarjeta e tal, né? E não, depois fica tudo bem e tal. Então, o corpo causal, ele cria essa dramática toda. Ah, ele dá um exemplo aqui. Você corta o dedo com uma faca de cozinha, né? Pode ser um cortezinho até. Aí você já se vê pensando em uma longa estadia no hospital e até mesmo na morte. Então, como mencionado, é o repositório das vasanas que aparecem como gostos e aversões do corpo sutil, né? O corpo causal é esse repositório que vai se precipitar no corpo sutil como os nossos gostos e aversões. Tem nesse corpo causal impressões do nosso cotidiano, tem impressões de vidas e vidas passadas, está tudo lá. É um imenso campo informacional, né? Informação em potencial, nada manifesto ainda, só se manifesta a partir do sutil. Então é o repositório, ele lê o que é popularmente chamado de vibrações, o conteúdo do corpo causal dos outros, e gera uma reação imediata no corpo sutil. Né? A gente interage com as pessoas e a gente tem essas impressões imediatas, que é uma coisa muito da natureza do corpo causal. A gente faz uma leitura imediata, né? Então a gente se baseia muito em aparência por causa do corpo causal. E aí, ele insensatamente, ele insiste, né, sem nenhuma sensatez, ele insiste que o corpo sutil interaja com os outros com base nessa informação, o que geralmente causa negação nos outros, na medida em que ninguém gosta de informações não solicitadas e desconhecidas sobre uma parte de si que desconhecem completamente. O que eu entendo desse parágrafo aqui, que o James está apontando, eu vou tentar dar um exemplo, é assim, nas nossas interações humanas, de repente você foi lá no mecânico fazer alguma coisa no teu carro. E aí, por alguma razão, você faz uma leitura adequada até da situação e você saca que o cara está querendo te passar a perna. E ele faz isso só porque esse é o modo de agir dele, essa é a vassana dele, essa é uma tendência de ação dele no mundo. E aí você, na interação com ele, você acaba expondo isso. Pode ser de uma maneira, inclusive, suave, né? Tipo, mas tal. Aí o cara percebe e isso incomoda. Isso incomoda porque as pessoas não gostam de ter isso exposto, né? Então, como ele fala aqui, então isso geralmente causa negação nos outros, na medida em que ninguém gosta de informações não solicitadas e desconhecidas, né? Porque às vezes é algo subconsciente. Às vezes a pessoa nem se toca, ela nega para si mesma, porque ela realmente não tem uma consciência plena de que ela está agindo de uma maneira inadequada, né? Então as pessoas negam porque elas não querem lidar com essas informações desconhecidas sobre uma parte de si que desconhecem completamente. Desconhecem completamente o quê? Aquilo que vem do nosso subconsciente. A gente não tem experiência no nível aqui do corpo causal subconsciente, né? A nossa experiência toda acontece aqui, onde brilha
o nosso intelecto, né? A consciência faz brilhar esse reflexo na mente humana. E aí a gente se vê como existente. Ok? O corpo causal não é incomodado por uma escassez de informações. Ele concebe suas narrativas com base nas evidências mais frágeis. Só um instantinho, vou pegar uma água. Então, o corpo causal, ele não tem nenhuma questão com essa escassez de informação. Qualquer estímulozinho para o corpo causal é suficiente para ele criar uma narrativa. Então ele está com pressa, né? O corpo causal ele é imediato. O âmbito do corpo causal ele não é limitado pela experiência do indivíduo. É o Ananda Maya Kosha. Ele não tem essa limitação da nossa experiência individual. Então tá tudo lá. Aí qualquer estímulo que venha daqui, ele vai dar, alguma vassana vai precipitar que ele vai dar alguma resposta imediata. Então ele está com pressa, as primeiras impressões são suficientes para ele. Ele é apaixonado por aparências. Oi? Então, as nossas interpretações, elas vêm do corpo causal, né? O corpo causal que interpreta qualquer experiência. As nossas impressões vêm do corpo causal. Repete a pergunta completa, Gustavo. Deu uma falhada. Ok, então, se o corpo causal é o corpo das vassanas, então é ele que interpreta as experiências, né? Eu quero dizer, a gente entra em contato com o mundo externo e aí a gente interpreta aquilo baseado nas vassanas, né? O corpo causal, é isso? Sim, mas a interpretação ela está acontecendo aqui, ó, Gustavo. A interpretação das nossas experiências ela passa aqui por manas, né? A gente ativa a memória que aparece na nossa mente, ela uma faculdade aqui em manas. E o nosso intelecto avalia as situações. Mas tudo isso é influenciado pelas tendências que vêm do corpo causal. Não é que o corpo causal em si mesmo ele avalia qualquer coisa, mas ele é a causa, né? Como causal que é, ele é a causa das nossas impressões do mundo, sim. Entendeu? A faculdade de avaliação das situações é na mente. É o corpo subtil que faz a avaliação, não é o causal. Quer dizer, somos nós é que depois avaliamos as consequências daquilo da ação que tivemos. A avaliação é um atributo do nosso corpo sutil, é isso mesmo. Você conseguiu? Olha só, eu não sei se eu peguei bem. Veja bem se o que eu estou falando vai estar correto. Então, o corpo causal lhe dá referência e é na mente que eu decido interpretar daquele jeito, é isso? O corpo causal, ele é esse imenso corpo de tendências que vão se precipitar na mente do Jiva em decorrência de estímulos da própria mente ou de circunstâncias do meio, elas vão aqui reforçar as nossas vassanas. Então, a gente tem determinadas impressões ou valora ou tem valores em relação ao mundo ou tem uma visão de mundo específica em função de por causa, né? A causa aqui é o causal de limitadas impressões que a gente obtém do corpo causal que aparece, essas impressões se precipitam, vamos dizer assim, na nossa mente, como determinadas formas, pensamentos que a gente infere ali as nossas o valor que a gente dá para uma determinada situação vem dessa limitada amplitude de impressões do corpo causal.
a valoração, a avaliação das situações, ela está ocorrendo aqui, no corpo sutil. O corpo causal, ele simplesmente está precipitando essas tendências pré-determinadas e reforçadas pela maneira como a gente está respondendo aos estímulos do meio ambiente. Pegou? Eu consegui clarear mais. Tá, é importante que você entenda, Gustavo, porque o corpo causal, o que precisa ficar claro, ele não tem nenhuma capacidade de deliberação, ele não tem nenhuma faculdade de escolha, e porque essa faculdade de escolha ela só é aparentemente real para o Jiva, aparecendo aqui, né, constatando a sua própria existência na mente, e dentro da mente e na mente existem essas diferentes faculdades, inclusive a faculdade de discernimento, de escolha, de valoração, né, de avaliação das situações. Tudo isso ocorre na mente. O corpo causal não. O corpo causal ele é só um imenso corpo de informação em potencial, nada manifesto, mas que se precipita, se manifesta no âmbito do corpo sutil, conforme os estímulos que vêm dali, do corpo sutil, do meio físico, tá? Então a gente reforça determinadas vasanas e esses estímulos estão sempre se precipitando, essas tendências, essas impressões. E são sempre impressões vasanas que vão verter na tua mente como uma determinada forma de pensar, como uma ação adequada para aquela determinada situação, por exemplo, são sempre vasanas análogas, vasanas que convergem com a qualidade que determina aquela situação ali. As impressões vão estar de acordo, as impressões do corpo causal vertendo na sua mente, elas vão estar de acordo com aquilo que a situação pede. E aí, para você como indivíduo, existem essas vasanas que é o teu, vamos dizer assim, entre aspas, o seu corpo causal, né? São as suas vasanas, aquilo que é o resultado de suas ações, aquilo que reforça, são tendências reforçadas pelas suas ações no mundo. E aí, Gustavo? Ok, Fábio. Agora eu acho que eu peguei, porque a interpretação, então, como você falou, ela acontece no corpo sutil. Eu achei que já viesse tudo pronto do corpo causal e o corpo sutil só meio que reproduzisse, só lesse, entendeu? O corpo sutil, o que acontece é que a gente não tem nenhuma experiência do corpo causal, né, Gustavo? A gente só tem experiência aqui. Aí o que acontece é que essas vasanas, que é só informação em potencial, a gente não tem nenhuma experiência delas, quando elas vertem, é como um mecanismo igual a panela de pressão, como o Nagar brinca, né? Aquilo aparece, é manifestado no seu corpo sutil quando tem que aparecer. Há um estímulo de determinada situação, determinado contexto, para que aquilo se manifeste no seu corpo sutil. Então, todo o processamento dessa informação manifesta no seu corpo sutil vai acontecer na sua mente. Entendeu? Claro, as decisões que você toma, elas também são determinadas por essas tendências. Tudo é determinado pelo corpo causal. Você age, você tem um espectro limitado de ação que é determinado por uma tendência de agir que você já tem, que é inata. Você pode reeducar, né? Aí entra o Karma Yoga. O Karma Yoga é a gente se reeducar para começar a converter vasanas que nos impelem a ações que são de reforço à nossa autoignorância, para converter em vasanas baseadas em sabedoria, e a gente vai transformando esse corpo causal com a nossa ação
para que a gente possa modificar aquela maneira que inicialmente ela era automatizada de ação, aquela maneira de agir que era sempre recorrente, que nos leva a cometer sempre as mesmas besteiras. Então, é um processo de reeducação. Exige, em determinados momentos, você pode ser válido, em alguns casos, você suprimir determinados desejos. Mas nem sempre isso vai ser sábio, porque você pode ficar atormentado por desejos que você não extravasa, não manifesta. Então, é um jogo de reequilíbrio e de reeducação que ele precisa de tempo e paciência. E como o Nagar fala também, quando as pessoas são muito impelidas a agir por essas vasanas compulsivas, a gente deve, com o começo do entendimento aí de Vedanta, né, começar a olhar a vida toda como essa totalidade de Ishvara, sacrificar os nossos desejos no altar do Dharma, né, como o Nagar fala de uma maneira muito, muito bela. Né? Então a gente sacrifica os nossos desejos sempre que a gente pode, né? E também orar, se for necessário, né, em alguns casos, para que a gente não seja tão atormentado por essas determinadas vasanas que são vinculativas, né? Outro aspecto importante também, enfim, eu ia falar mais alguma coisa sobre esse processo de reeducação, mas me fugiu agora. Acho que não era importante falar agora, daqui a pouco vai aparecer. E aí, Gustavo, legal? Sim, Fábio, melhorou agora. Obrigado. Nada. Ó Fábio, Oi, Carlos. tinha aí uma pergunta do André no fim, no chat, ele diz que o microfone dele está variado. Eu não tô vendo o chat, peraí, porque eu não sei como é que vê quando tá compartilhando tela. Apareceu aqui. Eu respondi, mas não sei se estará correto. Portanto, O André, né? sim, e vou pouco responder. Espera lá. O Felipe tinha perguntado também. O Fábio que está falando agora é o intelecto? O Fábio que está falando agora, ele está usando todas as faculdades mentais, né? E em muitos momentos o intelecto. Muitas vezes eu fico até hesitante, né, para encontrar uma determinada palavra mais apropriada para expressar melhor aquilo que eu quero dizer, por exemplo. Né? Então, quem está exercendo o papel é o intelecto, mas a gente, nesse exercício aqui, eu tô aqui como um facilitador ativando todas as funções da mente, né? Então, tem o meu papel como indivíduo aqui, né? Tem o arrancara do fazedor, Fábio, aparente aqui. Eu estou ativando memórias para buscar como explicar melhor alguns aspectos desses ensinamentos do Vedanta. Eu estou usando intelecto, tudo. O Fábio que está falando agora é o intelecto. Agora, o Fábio que está falando agora, ele só está falando agora por quê? Qual é a natureza, a essência do Fábio? É a mesma que é comum a todos nós aqui. Ela é essa essência que vivifica, né? O Fábio, o Ulisses, o Carlos, José Solito, o Gustavo, que são os primeiros que eu estou vendo na lista aqui, que eu vejo na minha frente. E vivifica nós todos e também nos faz, né, vivificando esses indivíduos, esses jivas, nos tornamos imediatamente conhecedores dos objetos de conhecimento, né, dessa manifestação toda. Conhecedores e experienciadores, né? Portanto, a consciência revela a nós mesmos como indivíduos, revela os objetos, e a gente só fica aqui
perdido em tentar compreender quem eu sou. Eu sou o que revela. Eu não posso ser conhecido objetivamente porque eu sou o próprio sujeito que é a causa livre de todas as causas, vamos dizer assim, né? Que é a única existência sempre presente, sem a qual nada disso aqui seria possível, né? E que é, portanto, a essência de tudo o que é aparentemente real. Então, respondeu bem aí, Felipe, essa questão do Fábio que está falando agora é o intelecto? Show de bola, Fábio. Então, Carlos e Fábio, eu tenho entendido que essa informação pode ser traduzir como impulso ou tendência. Desculpe não poder falar, meu microfone está com defeito. Então, a gente pode falar de vasanas como essas tendências, como essas impressões, no sentido de que elas são, como a analogia que a gente fez lá no nosso encontro passado, como rastros, né? Então, as nossas ações, elas deixam uma determinada pegada, né? E é uma boa analogia, porque a gente não está olhando para trás, então, portanto, a gente não tem mais consciência disso, está indo lá de novo para o campo subconsciente. Aí você lida com uma determinada situação similar num outro momento, que significaria, nessa analogia, caminhar na mesma praia das pegadas, das areias onde você deixou aquelas pegadas, você vai ter a tendência, por mais que aquelas pegadas não estão visíveis ali para você, você vai ter a tendência de andar exatamente no mesmo curso e aprofundar as mesmas pegadas. Então, você está reforçando essas tendências, né? Agora, o Marcelo falou das ravinas, né? Que são como esses sulcos, né? Que vão formando os rios, né? Então, uma vez que a água escorreu, formou ali um veiozinho que é quase imperceptível quando chover naquele mesmo morro, a tendência da água escorrer por aquele mesmo sentido ali vai aprofundar um veio e assim sucessivamente, né? Essa tendência se reforça. A gente tem a tradução da palavra vasanas como uma fragrância também, um perfume, né? Porque ela é esse grande corpo de sementes que significam informações que vão tornar a manifestação das múltiplas formas possíveis, né, com suas características específicas, com as suas atribuições específicas, né. Então, o Chinmayananda sempre falava, tudo vasanas ao redor. Tudo vasanas ao redor. Você vai num hospital, você vai num hospício, você acha que você vai ficar louco também? É tudo vasanas ao redor. Por que você se influencia tanto por determinadas circunstâncias, né? Vasanas ao redor, claro, dá uma ideia de que existe um centro, que é uma ideia até que o Nagar sempre fala para a gente tomar cuidado, né? Porque não é um centro, né? Não existe uma consciência que é um cerne, como quando a gente vai descascando uma cebola e chega lá. Não, a consciência está em tudo. A gente se torna firme do autoconhecimento ao perceber essa mesma essência comum de todos nós em tudo e todos, né? É a única existência que torna possível essa existência aparente, né? O contrário não é possível. A existência aparente, ela não existiria por si só, né? Então, eu tenho entendido que pode ser traduzido como impulso ou tendência, sim. Aí a gente fala mais de vasana como impulso ou tendência, nesse sentido de como está aqui
no texto, né? Porque, assim, no âmbito do macrocósmico causal, elas estão manifestando tudo que é do sutil, tudo que é do físico. São tendências, são impressões, impulsos, porque na nossa mente elas vão ditar a nossa maneira de pensar, agir, a visão de mundo de cada um de nós aqui, tudo isso é produto das vasanas. Ô, Fábio, Pois é, Solito, tudo bom? oi, tudo bom? A gente então poderia dizer que as vassas são fundamentalmente responsáveis pelo nosso samsara e, inclusive, por dedução, né, simples, da própria existência do corpo denso. Seria isso? Seria assim uma... As vasanas, elas são uma causa, né? Está no âmbito do corpo causal, vai conformar o corpo sutil, o corpo físico dos indivíduos. Mas, como o texto está dizendo aqui, Zé Solito, que a gente tem que ter atenção a essa questão da valoração que os humanos fazem, da avaliação que os humanos têm do karma, né? Então começa por a problemática, ela começa no âmbito do corpo sutil dos jivas humanos, né? Começa aqui, ó, nessa função da mente, né? O ahankara, né? Ele se apropria da consciência, ele se entende como a causa, o cara. A palavra em sânscrito que tem a ver com causa é esse cara, né? Então esse ahankara é tipo, eu sou a causa, né? Mais ou menos essa ideia. O ego com essa ideia de que ele é o autor, né, dos seus pensamentos, né? Que ele é o detentor da consciência. E aí o intelecto, nessa interação, né, de todas essas funções da mente, tá ali o intelecto, tem a valoração, a avaliação das suas ações, tudo em função daquilo que a gente quer, né, e da nossa ignorância, a avidya, né, que é a gente aí no mundo acreditando que a nossa ação para obter determinados objetos vai nos completar. Oi, Carlos. Posso dizer-te, se não houvesse vasanas, nem havia giro. Exato. Nem haveria jiva. A gente chama de vasanas, né? Todos esses congregados de tendências lá do corpo causal, tudo começa fundamentalmente com o quê? Com aquelas 3 energias fundamentais, né? Que elas vão se combinando, se recombinando, né? E nas nossas mentes, né? Essas energias, porque as vasanas, elas também, né? Elas são predominantemente satívicas, ou predominantemente rajásicas, ou predominantemente tamásicas, né? É isso que também está estabelecendo a nossa qualidade mental predominante, né? Então, pessoal, a única solução é Karma Yoga mesmo, né? Quando a gente precisa dessa reeducação. E aí, José Solito, da tua parte aí, tá... Você entendeu essa função do corpo sutil na história, né? É fundamental. Né? No corpo sutil que a gente cria a problemática e que a gente se emaranha com o karma. Ele é o único, vamos dizer assim, instrumento de experiência que a gente tem do mundo e de constatação da nossa própria existência também. E, portanto, é só nele que a gente tem que se resolver. Porque ele é o responsável no sentido da nossa existência como jiva, como disse o Carlos, não é isso?
O corpo sutil é onde o indivíduo se percebe como um indivíduo, né? Exato, exato. Eu tenho, na verdade, que refletir um pouquinho mais como esse samskara, como a vasana, ela atua junto ao corpo sutil. Então, Porque ela inclusive, ela mantém uma existência perene enquanto nós estivermos nessa situação do Jiva, não é isso? Por ela quê? mantém uma existência perene mesmo assim, né? Porque esse corpo macrocósmico causal, ele é o não manifesto. Então, inclusive, né, quando o indivíduo falece, né, você pode ter, talvez tenha, a gente não sabe, né, um momento em que, inclusive, não há experiência em âmbito do corpo sutil, está tudo recolhido no corpo causal como potencial, mas mesmo assim o causal está lá. Então, quando a gente fala que o Jivan Mukta, ele vai ter, ele chega ao ponto de se tornar Videha Mukta, que é inclusive o desaparecimento dele como entidade testemunha, a gente diz que é aquelas sementes de vasanas que ainda tinham algum impulso de se expressar no mundo, elas secaram totalmente. Mas o corpo causal continua lá, entendeu? Ok. Então, o corpo causal, seu Zé Solito, ele é só esse imenso corpo de informação, é o corpo do macrocosmo não manifesto. É aonde o universo ele ainda existe somente em potencial, né? Sei lá, se a gente fosse fazer a analogia de Maia como uma película de um filme, então você precisa da luz para fazer a projeção nessa película, né? Aí você precisa que. Uhum. Aí essa associação da luz com a película, a dinâmica que é toda essa manifestação, ela tem a sua dinâmica, né? Tá tudo em movimento e transformação. Ela ocorre pela própria associação da luz com o filme. Aí começa a girar e fazer o filminho todo aqui, né? O que uma seria coisa. o corpo causal nessa analogia, que eu nem sei se um vedantino mais tradicional acharia a minha analogia válida, mas o que seria o corpo causal é a informação em potencial que está no filme. Você pega o filme, você não vê nada, mas está lá, existe em potência. Você precisa que a luz permeie para se desdobrar aquilo em sutil e físico, né, e se tornar uma experiência tangível. Ô, Fábio. Excelente. Oi, Betânia. Eu poderia dizer, por exemplo, assim... Nossa, meus cachorros começaram aqui. Desculpa. Participação especial dos cachorros. Nem tinha barulho até Eu poderia dizer assim, por exemplo, primeiro uma dúvida, o corpo causal, você falou que está no macrocosmo, mas ele também é pessoal, vamos dizer assim, no sentido. Eu tenho uma vasana, ele é impessoal? Vou esperar você terminar. Porque eu ia dar um exemplo assim, olha, que nem o Arlindo falou lá, o bebê sai da caverna e é comido pelo dinossauro, né? Que ele fala isso. Eu me incomodo com essa analogia do Nagar, porque eu sou biólogo, aí é a minha vasana agindo, aí eu estudei evolucionismo e os homens não conviveram com os dinossauros. Não, tudo bem, então vamos lá. Então, Enfim, o tigre dente de sabre.
Eu estava achando que eu tenho por exemplo, Vassana, mas você está falando que não é pessoal, de medo de escuro, porque eu me machuquei uma vez no escuro e tenho medo de escuro, né? Então, essa é uma Vassana que quando eu entro num lugar escuro, essa Vassana, ela é acionada, vamos dizer assim. Tá. E aí, o meu corpo sutil, o intelecto, ele, na verdade, que ajudou a acionar essa Vassana, porque percebeu o ambiente, começou a mente a ver que, opa, aqui vai me levar aquela Vassana ali. E aí, se eu tiver o discernimento, eu posso começar a perceber que o escuro não é tão perigoso. E aí começo a dissolver a Vassana. Mas se eu continuar no meu corpo sutil, achando que nem só é inseguro, mas também pode provocar minha morte, estou pegando um exemplo assim, além da Vassana que eu tenho, o corpo sutil também cria uma nova Vassana. Mas a Vassana é pessoal ou impessoal? Você exagera ainda mais toda vez que você... Eu crio mais uma Vassana... tá. O meu corpo sutil, eu posso ou dissolver... Na primeira situação você cortou o pé, mas na segunda você imagina que você vai morrer, é isso? Eu posso dissolver falando, não é, isso daqui não vai acontecer, porque eu estou discernindo aqui que isso não é real, e aí eu dissolvo a Vassana do medo, ou o meu corpo sutil está mais confuso ainda e vai criar mais problema. E mais uma Vassana, porque é o corpo sutil que cria a Vassana. Então, aí é que tá a aplicação de Viveka. Perfeito, Betânia. Você tem essa memória e tem o discernimento dela. Na situação em que você se encontra no escuro, se você aplica... Lógico, a Vassana vem, ela se manifesta. Imediatamente dá aquele alerta na tua mente. Fala, opa, tô no escuro. Não, mas espera lá. Aí você aplica a Viveka. Você agora é uma Vedantina. Não, eu estou no escuro. Não significa que a mesma situação que aconteceu no escuro ali, que eu me machuquei e tal, vai acontecer. Vou tomar cuidado aqui e tal, não tem por que acontecer a mesma coisa. Então, você vai verificar que a constante aplicação de discernimento nessa mesma situação, ela vai neutralizando essa Vassana que de imediato faz você... Até que um dia você percebe que aquilo nem está mais presente, né? Esse é um exemplo. Bom, e assim, a grande dificuldade é se reeducar em coisas que são mais cotidianas, né? Que nos atormentam no dia a dia. Esse é um tipo de Vassana que também vai ter talvez alguma dificuldade de você se liberar dela totalmente, porque não é uma situação recorrente, a não ser que você provoque, né? Você fala, não, eu vou me liberar dessa Vassana, aí você vai para um lugar escuro, cheio de obstáculos, propositadamente aplicar esse discernimento. Né? Mas as situações cotidianas, né? Aquilo que nos impele a responder de determinada maneira e tal, né? Onde a gente tem que aplicar a Viveka. Enfim, né, a gente estuda Vedanta e começa a aplicar a Viveka o tempo todo, né? A gente começa a agir de uma determinada maneira que é programada e você já fala, opa, será que é o melhor? Será que é o mais adequado? Vamos analisar aqui essa situação melhor, né? Agora deixa eu te explicar a questão do corpo causal, que ele é impessoal, né? Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Deixa eu voltar na visualização da figurinha de todo mundo aqui. Pronto. O corpo macrocósmico causal, ele em si mesmo é impessoal. Então, como eu falei, ele é livre das limitações do indivíduo, né? O que é correspondente ao Jiva são determinadas vassanas em específico.
entende? Então, corpo macrocósmico, vamos pensar assim, é um corpo macrocósmico, mas ele tem as sementinhas de todos os jivas lá, né, esperando para se manifestar na mente do jiva como algo, um pensamento, uma forma de agir e tal. Mas o corpo causal em si mesmo, ele é impessoal. Ok? De acordo, Carlos? Eu vi que você fez assim. Tá. Eu estava a dizer que é isso mesmo. Portanto, as sementinhas estão lá, mas não fazem nada. Ela é impessoal. Portanto, quando acontece qualquer coisa que faz chamar essa sementinha, então há uma reencarnação. É assim que eu vejo, pronto. Isso. E como vocês viram que o James começa logo a criar mais, a criar vacinas, porque nasce, começa a chorar, a mãe não sei quanto, não põe a xuxa, e vai reforçando as vacinas que já tem. E no caso da Betânia, quando ela diz que reage ao medo com medo, então ela reforça a vacina. Uhum. A vacina é reforçada, portanto, em vez de desfazer, aumenta. E outra coisa que é interessante a gente ver aqui é que o James, ele até aborda, porque assim, esse conhecimento das vasanas, a gente precisa ter esse entendimento suficiente. A gente não precisa se envolver tanto com o que é misterioso do subconsciente, que acaba encantando tanto o pessoal que gosta de uma espiritualidade mais esotérica, mística, né? A gente só tem como mudar esse sistema, promover essa reeducação a partir das nossas ações, pela própria dinâmica aqui, como ela é explicada nesse chart. Mas, assim, sem entrar num campo místico tal, até o próprio texto aqui do James, brevemente ele fala dessa interação que tem entre as pessoas e que mostra um pouco dessa impessoalidade do subconsciente, do corpo causal. O Jung ia chamar isso de consciente coletivo da humanidade, né? Por quê? Porque acontece uma interação, né? Então, como aqui, quando ele fala da gente interagindo com o indivíduo, que a gente acaba trazendo à tona algo que é desse âmbito subconsciente de uma pessoa e a pessoa se afasta de você porque ninguém gosta de ter isso exposto. Mas se a gente analisar bem, isso acontece muito no nosso cotidiano, nas nossas relações interpessoais. Então é assim, porque o corpo causal, ele é impessoal. Aí eu vou contar uma coisa que mostra um pouco da impessoalidade do corpo causal também. O Nagar falaria provavelmente, não, isso é completamente irrelevante. E é mesmo, mas eu vou contar. Esses dias a minha filha tá muito com uma história de ter medo de dormir sozinha. Aí ela vem dormir na nossa cama. Aí, esses dias, ela deitou do meu lado então, ela deitou do meu lado para dormir no meio entre eu e a minha esposa, aí já fica aquele sono atrapalhado, né? Porque a gente fica acordando no meio da noite com criança vindo na nossa cama e tal. E no que ela começou a dormir, ela tinha me acordado, então eu ainda estava desperto na cama. E eu comecei a pegar no sono e eu comecei a sonhar com um lobisomem. Aí eu comecei a sonhar com um lobisomem, era um sonho bem assustador até e tal, né? E eu lá dentro daquele sonho e tal, aí eu acordei. Aí eu falei, filha, você tá acordada? Aí ela tava lá no cobertor assim, tô, pai. Eu falei, então, filha, essas coisas que você fica vendo de desenho, porque ela tá numa fase muito sinistrinha, assim, ela adora filminho de terror e tal. Aí eu fico falando, não vai ver essas coisas que depois à noite você fica, né? Uns desenhinhos, assim, tenebrosos. E aí eu falei, você tá, né, pensando em coisas, assim, nem falei do lobisomem em si.
pai, eu tô com uma coisa de monstro na cabeça e tal, e tal. Eu falei, não, volta a dormir que isso é tudo da tua mente, isso aí, né, você não tem que ter medo, são pensamentos, eu te falei pra você não ficar vendo aqueles desenhos. Fui acalmando ela, ela voltou a dormir. Mas vocês veem como aquilo que estava ainda em âmbito causal, talvez ela nem tivesse sonhado com aquilo exatamente, mas se precipitou na minha mente ali por essa conexão entre pai e filho e tal, e aí eu resolvi acordado como conversar com ela. E ela acabou entregando que ela estava ali pensando mesmo em monstros e coisas assim. Eu jamais sonharia com um lobisomem nessa altura da vida. Pelo menos faz um bom tempo que eu não me lembro de ter sonhos desse tipo. Mas enfim, o corpo causal ele é impessoal. Agora, tudo que está ali como potencial só é constatado na mente porque se manifestou essa informação do corpo causal na mente. Não é que a gente está experienciando o corpo causal. Isso que é importante nessa distinção que te pegou aí também, Gustavo. Tá? A gente não tem nenhuma experiência no subconsciente. A gente pode ter experiências que são até de memórias de vidas passadas, não são coisas comuns, né, de acontecer, mas acontecem, né, tem muitas coisas que a gente colhe, assim, que vertem desse campo subconsciente quando a gente vai em certos trabalhos de terapia em grupo e por aí vai, mas é porque são situações que a gente provoca para que essas vássanas venham à tona na mente, né? Se manifestem na mente. E eu até perdi aqui onde eu estava no texto. É um assunto fascinante, né? Sim. Essa dinâmica do corpo causal com a mente e o karma, né? Então, o corpo causal, ele não é incomodado, eu acho que era nesse parágrafo que eu estava, por nenhuma escassez de informação, basta pouca informação para ele valorar, já criar uma impressão, já fazer uma leitura ali baseado numa mera aparência, né? Ele cria instantaneamente razões que evocam uma série de emoções positivas e negativas na hora. Essa parte eu não tinha lido. Ele é opinativo, excessivamente confiante e parece ser o que está acontecendo, e parece saber, perdão, o que está acontecendo, independentemente da indefinição de uma dada situação. O James está escrevendo dessa maneira aqui porque é uma maneira da gente tornar mais didático, mas não é que o corpo causal em si mesmo, ele é confiante e tal. O que acontece é que, como a gente falou, ele faz esse serviço de simplificar a nossa interpretação das circunstâncias, porque a gente não tem, com as nossas limitadas mentes, capacidade de avaliar todas as variáveis de uma situação. Então, o corpo causal, ele faz um afunilamento baseado nas nossas tendências pré-determinadas, para que a gente tenha uma determinada visão de mundo sobre aquela determinada situação, né? Então, o corpo sutil, ele está menos confiante, devido à sua função de dúvida, né? Ele coloca em dúvida aquilo que aparece para ele. Essa função de colocar em dúvida é do corpo sutil, né? É especificamente do intelecto. E, normalmente, permitirá que as intuições dogmáticas e construídas às pressas do corpo causal determinem as suas reações. Normalmente permitirá que as intuições dogmáticas e construídas às pressas do corpo causal determinem as suas reações. O que são essas impressões dogmáticas, né? As nossas crenças, porque a gente gera crenças por reforço dessas maneiras de agir condicionadas que a gente tem. Então, a gente reforça
Então, quando surge uma determinada situação, a gente vai responder a ela imediatamente, né, quando esse discernimento não é aplicado, a gente vai responder a situação imediatamente determinado por essas impressões que vêm das nossas vasanas, né, do corpo causal. O corpo causal parece uma memória, pois recicla a experiência, mas não tem memória. Memória é uma função aqui de manas, como eu falei. A gente ativa as nossas memórias na mente. O corpo causal, ele tem toda a informação, mas a informação que ele vai manifestar, a gente não sabe. De repente, vocês já notaram, ó, olha como é interessante essa dinâmica do corpo sutil tendo que interagir com o meio para a gente reforçar as nossas vasanas, né? Essa dinâmica de auto-reforço. Quando a gente quer ativar uma determinada memória, muitas vezes a gente não consegue fazer ela aparecer na mente de imediato, né? A gente fica buscando e não vem. Aí você fala para a pessoa com quem você está conversando assim, não, agora eu não lembro, daqui a pouco eu vou lembrar. Aí você fica, de repente você está olhando para alguma outra coisa que não tem nada a ver, ou alguma palavra que a pessoa que está interagindo com você falou e pum, lembrei o que eu ia falar. Por que é assim? Porque a gente precisa dessa interação, de algum estímulo com o meio que vai fazer aquela determinada vasana aparecer e ativar aquela imagem na sua mente. Então, a memória é essa função da mente de buscar informações, né, de coisas do nosso passado, especificamente. Mas a gente tem também uma leitura muito limitada daquilo que realmente aconteceu numa determinada situação e tal. Tanto é que a gente, muitas vezes, conversando com amigos, a gente começa a lembrar de um determinado assunto, aí o teu amigo conta a mesma história de uma maneira que tem elementos que você nem lembrava, uma versão diferente e tal, né? A memória isso também mostra como a gente é programado muito por essas impressões, por essas tendências, né, que são as vasanas regendo ali a nossa maneira de pensar. Mas enfim, então o corpo causal, ele parece uma memória, ele recicla a experiência, mas ele não tem memória, né? Porque a memória é essa função de ir lá e buscar coisas do passado. O corpo causal é a informação toda ali, sempre presente em potencial. O Marcelo falando que a Joanópolis é a terra dos lobisomens. Mas eu sonhei aqui em Ubatuba com lobisomem. Gerenciar as gunas, converter Raj em gunas de sátiva. A gente faz esse trabalho de gerenciar dentro de uma determinada limitação, a gente consegue converter tamas em rajas e rajas em sátiva, né? A gente falou um pouco sobre isso, mas só para a gente não fugir muito, aí o Alexandre escreveu, Fábio, se o corpo causal não é pessoal, por que dizemos que são nossas vasanas? Porque são as nossas vasanas, porque elas são resultantes do nosso karma, né? Elas são o efeito da nossa ação. É uma dinâmica cíclica aqui, né? A gente fica auto-reforçando essa história aqui. E aí elas são as suas vasanas, as vasanas do Alexandre Castoldi, que vão ditar a maneira do Alexandre Castoldi, a visão de mundo do Alexandre Castoldi, a maneira do Alexandre Castoldi pensar, a tendência pré-determinada de agir de um determinado jeito em determinadas situações, isso é do Alexandre Castoldi, porque essas vasanas, elas se manifestam para o Alexandre Castoldi por similaridade, porque tudo se converge, né? Isso é seu,
mas ao mesmo tempo não é, porque você não está ali deliberando sobre isso, né? Você não tem um poder de escolha nisso. Então, assim, o que eu quis dizer é que o corpo causal, ele é impessoal, né? Mas as vássanas não. Entendeu Fábio, essa distinção, Alexandre? O Fábio, corpo causal é, mas as vássanas não. Oi. então, karma, né? Karma são as nossas ações, né? Nós temos ações de vidas passadas, né? Uhum. De vidas passadas desta vida, desta encarnação, né? Uhum. E temos ações que se transformaram em vasanas atuais, assim, recentes, né? Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre penso em colocar os aprendizados que eu tenho do Vedanta em minha vida, né? Para Uhum. melhoramento, né? Melhoramento, diversas coisas, posturas. Uhum. Então, essas ações que se transformam em vasanas, eu sei, você acabou de dizer aí que o único remédio para a gente, por exemplo, são ações negativas, né? Porque ações boas, elas... Sim. Então, essas ações, eu tive pensando como é que seria a diluição, diminuir essas dissolução assim dessas vasanas que ficam assim na mente, né? Uhum. No caso, no corpo sutil, a gente poder diluí-las assim. O remédio seria o Karma Yoga, né? Sim, sim, sim. E, enfim, gostaria que você falasse um pouquinho mais, porque a gente carrega essas vasanas, essas ações, né, Uhum. desde vidas passadas, né, que, que eu venho estudando, né, junto com você, com o professor, né, e queria, assim, mais alguma Tá. coisa para a gente poder, assim, Uma questão usar. prática, né? De como lidar com isso Isso, no cotidiano, né? isso, Aquelas vássanas correto. que nos incomodam, né? Aquilo que a gente sabe que a gente tem uma tendência de agir que está sempre causando problemas, né? Pode ser qualquer Positivo, coisa, pode ser uma tendência de sempre agir ou de responder de de uma forma maneira mais raivosa, uma rajádica, irritabilidade sempre presente, esse ou tipo até tamádica, às vezes você, também. né, não botar o Né? satírica, não, vamos botar o rajádica mesmo, mas às vezes você se torna, É. né, Então, muito calmo no momento. sim, vamos lá, Ulisses. Aí, o que que o Vedanta nos apresenta, né? O Vedanta, ele tem a sabedoria do Jnana Yoga, e aí você tem o Karma Yoga, né? Então, a gente, a partir das nossas ações, a gente procura promover essa reeducação, porque existe uma interdependência também do Karma Yoga para que o Jnana Yoga seja adequadamente assimilado, né? Então a gente precisa agir de maneira adequada para promover uma certa neutralização de vasanas, porque é uma mente tranquila que é hábil, né? Que é habilitada para assimilação do conhecimento do Vedanta. Então é importante para isso também, né? É como se fosse um trabalho assim da nossa ação para ir dando aquela polida naquela camada de sujeira no intelecto, para o intelecto ficar mais apurado em seu discernimento. O que o Karma Yoga traz, se a gente for resumir em uma sentença,
é a sabedoria da gente saber se livrar das nossas expectativas, das expectativas dos resultados sobre as nossas ações, né? Essa é a sabedoria principal da aplicação de Karma Yoga. A gente tem com isso vários aspectos, né? O James, ele fala de Karma Yoga como imitating the self, né? Uma imitação do ser. Por quê? A consciência que nós somos, ela é aquilo que permite tudo sem ser afetada por nada. Então, ela não tem queixas. Ela é livre, enfim, das circunstâncias, né? Então tem uma aceitação. Nós temos essa identidade secundária que está aí no mundo para agir e para atender a determinadas incumbências, cumprir determinados papéis. Mas a gente tem essa visão clara, a partir do estudo do Vedanta, do campo, né, do Dharma, e aí, com isso, a gente entende a multifatorialidade desse imenso campo de ações, né? Então, a gente começa a aplicar essa sabedoria. Outra coisa importante é também a gente ser grato por essa existência. Esse também é algo que está dentro de princípios do Karma Yoga, né, esse constante agradecimento pelas circunstâncias que se apresentam e o constante agradecimento, inclusive, por você chegar ao Vedanta e poder aplicar o discernimento em todas as situações que se apresentam. Mas o principal do Vedanta é esse saber se liberar das expectativas dos resultados das nossas ações, porque há essa multifatorialidade do campo. Então, portanto, eu não posso controlar os resultados. Isso não significa que eu não vou agir para determinadas metas, mas aplicando a sabedoria do Vedanta, eu vou primeiro analisar qual é o meu objetivo, né? Eu não estou falando do objetivo dos objetivos, né? Porque a gente faz aquilo que a gente faz, porque a gente quer fundamentalmente ser feliz, livre. Uhum. Aí entra o desejo, né, Fábio? Aquilo que é dos nossos desejos, a gente tem desejo o tempo todo, né? Tem desejos que são para manutenção da nossa vida, né? De repente você vai terminar esse encontro nosso, vai bater uma fome e falar, preciso comer alguma coisa, né? De repente você sabe que comendo alguma coisa depois das 10 da noite, você vai dormir mal, então você aplica o discernimento e fala, não, eu vou segurar a onda, vou dormir bem, tomo um copo d'água para não sentir tanta fome e amanhã eu tomo um bom café da manhã. Verdade, né, essas coisinhas do cotidiano onde a gente vai aplicando discernimento e vai se reeducando nas nossas vasanas para governá-las em vez de ser constantemente governado por elas. Então é assim, Ulisses, se a gente for resumir, é esse entendimento sempre presente de que tudo bem, eu posso agir por determinados desejos, mas primeiro vamos olhar se esses desejos são dármicos, né? E aí, uma vez que eu tenho uma meta, eu preciso agir de uma maneira dármica para, quem sabe, talvez, alcançar o resultado, né? Sabendo que esse resultado não está sob o meu controle. Então, para que criar expectativa, né? Então, a liberação é a própria liberação das nossas expectativas. O Swami Paramartananda fala isso. Parece fácil, mas não é, né? Porque a gente sempre, né? Se a gente for honesto, a gente cria expectativas sobre situações pequenas, cotidianas, muitas vezes, né? Mas a gente pode estar criando expectativas. Outra coisa que é um fundamento de Karma Yoga é a nossa
o nosso servir, né? Então, assim como eu agradeço porque eu entendo tudo como um prasad, né, um presente, uma dádiva de Ishvara, né, a totalidade que está aqui oferecendo o alimento, né, que veio da terra, oferecendo os laços afetivos das relações que eu tenho com as pessoas que eu amo, né? Então eu constantemente agradeço por tudo, as coisas que eu tenho, enfim. Então, assim como você tem esse entendimento, você também oferta todas as suas ações a Ishvara, né? Então é a aplicação dessa sabedoria. Agora, a sabedoria que a gente tem que ter sempre presente, né, exercitar a constante, invocar a constante sabedoria, né, do Jnana Yoga, que é a sabedoria de que eu sei, né, que eu sou a consciência sempre presente, livre, não limitada, imutável, né, que é sintetizada naquele mantra Aham Brahmasmi, né, eu sou o ser, eu sou o Brahman. Né? Então, é essa consciência que a gente tem que ter sempre presente e sabendo o que significa, né? Qual é o significado implicado em esse eu sou o ser, né? Eu sou o ser não significa eu sou o ser, né? Eu sou o ser porque tudo é, né? É a essência em tudo. É no Ulisses, é no Carlos, é no Zé Solito, é no Felipe, é na Betânia, todo mundo que está aqui nesse encontro. E em todas as coisas, né? Todos os objetos revelados aqui para mim, porque há que ter um conhecimento, né, que é comum a todos nós, que é o substrato para todos os objetos de conhecimento. E, portanto, essa essência é a própria realidade, né, e a essência de todos os objetos revelados. Então, essa é a sabedoria que a gente sempre invoca, né? Porque numa determinada situação de dificuldade, eu tenho que saber, não só saber que eu sou o ser, eu tenho que saber o significado implicado disso. Eu sou o ser, o que é o ser? Né? O ser, ele não é afetado por aquilo que ele permite que seja conhecido. O ser, ele não é afetado pelas circunstâncias que eu posso conhecer, né? Então a gente invoca constantemente essa sabedoria. É claro que a gente sabe que o jiva é afetado, né? O jiva, a materialidade do jiva, essa identidade mental corpórea, ela é limitada no tempo e no espaço. Mas a gente vai exercitando constantemente essa sabedoria do Jnana Yoga, Aham Brahmasmi, até que isso se torna tão consolidado, estabelecido na mente, que você vê que isso está sempre presente em todas as circunstâncias, e aí, portanto, deixa de ser uma preocupação o dia que você vai morrer, ou se você está com uma doença severa, né? Claro, você vai continuar agindo de acordo com o Dharma, de acordo com o espírito, né, que tem muito bem expresso numa oração de São Francisco de Assis, que é você saber aquilo que você pode fazer algo, né? Você ter a sabedoria de saber quando você pode agir, ter a sabedoria de saber quando você não pode fazer nada e ter o discernimento para diferenciar uma situação da outra, né? Saber quando você pode e quando você não pode agir, porque em muitas situações só nos cabe aceitar, né? Então é isso. Se a gente for fazer um resumão, é esse aí. Muito bom. Então, são quase 10. Imagina. Vamos ver se a gente lê mais um parágrafo. Eu estava no corpo sutil é menos confiante. Aí o parágrafo seguinte, o corpo causal parece uma memória. Eu estava explicando esse aspecto da memória, né? Que a função que vai buscar essas memórias é da mente, né? Mas a informação ela está no corpo causal. Então, ela recicla a experiência,
mas ela não tem a memória. Está incrivelmente presente e consciente, pois é uma eterna consciência sempre presente em sua forma original. O que ele quer dizer com isso? O corpo causal é livre em sua natureza de todas as formas, né? Ele existe como esse campo que contém ali só informação, essas tendências em potencial não manifestas, e ele em si mesmo ele não é limitado, né, por nenhuma existência individual, né, do Jiva, né, no âmbito da sua mente e do seu corpo. Vamos encerrar então nesse parágrafo. Rendeu bastante hoje, foi muito legal, porque vocês viram, a gente nem avançou muito no texto, mas é um assunto de tamanha, né, complexidade, tanta coisa para contemplar, na verdade, não é que é tão complexo assim, mas é muito a ser contemplado a partir dessa dinâmica, né, da interação entre causal, sutil, físico e essa dinâmica existente, né, da criação, né, a consciência em associação com Maya, criando essa dinâmica da manifestação, que é o karma, né, que é a ação. É a manifestação em ação, né? Manifesta ação. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Viver o Dharma e Karma Yoga tendem a neutralizar as vasanas vinculativas, o Carlos escreveu, ótimo. Tá. Essa questão do Alexandre, que eu queria só que saber se está claro para todo mundo, né? Quando a gente fala de macrocósmico causal, é um âmbito impessoal mesmo, mas as vasanas, elas se dirigem a cada um dos jivas aí em particular, né? Aí, aqui, né, em todos nós. Então, é isso aí, vamos fazer o Purnamada. Alguém gostaria de fazer uma pergunta final, comentário? Purnamada, então? Fábio, Oi? essa frase, a frase de eu sou ser em, não sei se é sânscrito lá como que ação, como é que é, não é ação, eu sou o ser, como é que é o termo O em mantra, sânscrito? Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. É a mesma expressão, a mesma intenção de quando a gente fala Tatvamasi também. Você não ouviu o Nagar falar nas nossas últimas aulas? Ele tem falado, né, de Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi é uma síntese também do conhecimento daquilo que somos, né? Ele aparece num canto de Shankara, né? Esse Aham Brahmasmi. Enfim. Ok, tá bom, obrigado. Significa eu sou o Brahman, eu sou o ser. Tem outro verso muito bonito do Shankara que ele fala que, né, em sânscrito eu não estou lembrando como é que é agora, o Jiva Brahmaiva Napaha é o final do verso. Então significa o Jiva e Brahman são o mesmo, né? A consciência que vivifica o Jiva e que faz o Jiva se perceber como um indivíduo, ela é a consciência comum em todos nós, né? Ela se reflete no corpo sutil, né? Tem essa função da gente entender, se entender como indivíduos, tendo uma experiência aparentemente separada, né? Eu aqui, vocês aqui, eu aqui, os objetos lá. Mas é porque a gente tem esse erro de interpretação, né? A consciência em nós é a consciência comum a tudo e todos.
Jiva, Brahma, Iva, Napaha. O Jiva e Brahman são o mesmo. Fábio, só para finalizar meu raciocínio, quando você fala que a Vassana ele pertence a um corpo macrocósmico, causal, então a Vassana de cada Jiva ela é pessoal, mas o somatório de todas essas Vassanas é a Vassana do corpo macrocósmico. Seria isso? Você pode pensar assim, o corpo macrocósmico é esse campo impessoal, né? O corpo causal, ele é um corpo impessoal, ele pode ter, assim, vamos dizer assim, como que pacotinhos que a gente poderia chamar de um corpo causal, que é o subconsciente de cada indivíduo, que é um pacote das vassanas direcionadas a cada indivíduo. Mas como o James estava mostrando aqui nesse texto, nessa parte do texto, o corpo causal em si, ele é impessoal e ocorre, né, a gente constata isso nessas interações, né, nas relações humanas, a maneira como a gente colhe impressões das pessoas, tal, tudo isso tem a ver com também a interação do corpo causal, né, em nível subconsciente, quer dizer, a gente não está consciente, mas tem uma interação impessoal que acontece antes de ocorrer uma ação nos corpos sutis de todos os jivas, né? Então, basicamente, eu acho que a distinção seria essa. O causal, ele é impessoal. As vassanas é que correspondem a cada um dos indivíduos, né? A cada jiva. Pegou? Mesmo? Bacana, não deu para dar uma elucidada. Depois Tá eu vou bom. dar uma estudada. Valeu. A gente pode falar de corpo causal subconsciente, como está no nosso chart, como o corpo causal de cada indivíduo. Mas corpo causal, ele é como aqueles ensinamentos dos 5 koshas, né? Até usada a palavra Ananda Maya Kosha, porque significa que é onde há liberdade de limitação, né? Não há ilimitação do indivíduo. Até porque não há uma experiência do indivíduo no corpo causal, né? Então ele é impessoal, ok? Então vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite de sono profundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rita. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite.